Olá, tudo bem? Aqui é Silvana Ferreira da Self Treinamentos. Você já se perguntou o que fazer para engajar os colaboradores? A sua empresa tem essa preocupação ou esse problema? Como engajar os colaboradores? É isso que eu pretendo discutir aqui nesse vídeo, né? E dar também algumas dicas aí de acordo com a minha experiência e com algumas pesquisas que eu fiz. E assim, a pergunta como engajar colaboradores, eu diria que ela é a pergunta de 1 milhão. Mas uma pesquisa recente da Força de Trabalho Global da Gallup demonstrou que é uma pergunta de trilhões. Só em 2022 as empresas perderam mais de 7 trilhões, né, de dólares com o desengajamento dos seus colaboradores. Então, outra pesquisa que me chamou muito a atenção, até chocada, né? Dessa Gallup também, é uma pesquisa de força de trabalho mundial, em que eles concluíram que somente 21% dos trabalhadores são engajados. Gente, isso é muito pouco, né? Uma empresa com 100 funcionários, então, ela vai ter somente 21, né, que seja engajados. E os outros, né? Como estão os outros? Então, como é na sua empresa? Como é na empresa que você trabalha? Na empresa que você atua? Se você é RH, o que será que o RH pode fazer? Então, o problema, de uma certa forma, ele está muito claro, né? As empresas percebem, elas contratam, elas treinam, elas desenvolvem as pessoas e quando as pessoas estão bem, elas vão trabalhar ou para o concorrente, ou sai do mercado, vai abrir um negócio próprio. Então, o que nós como profissionais de recursos humanos, né, ou gestores, podemos fazer em relação a isso? Então, saíram algumas dicas, né, da Cross Knowledge, que é uma grande empresa de treinamento de ordem mundial, né, e eles deram algumas sugestões. Aí eu tomei a liberdade, né, com a minha experiência na Self Treinamentos, tá, para você ver o que se aplica, o que você consegue aí colocar em prática na sua empresa e principalmente medir os resultados, né? Então uma coisa que a gente sempre reforça é assim, cada ação que você fizer, que ela seja baseada em um diagnóstico. Então você viu o problema, aí você faz o plano de ação e depois você mede os resultados, né? O que aconteceu? Então, diminuiu a rotatividade, diminuíram os pedidos de demissão, o que aconteceu com aquela sua ação? A gente precisa deixar isso bem claro, né, para a gestão da empresa entender que essas ações, elas são investimentos. Essas ações, então, ainda, gente, a gente escuta muito, né, tanto gestores, diretores, CEOs, como profissionais de RH, tratando o treinamento como um gasto, né? Quando na verdade ele é um investimento. Então a primeira coisa a primeira dica, né, que vem desse estudo da Cross Knowledge é o treinamento. Os colaboradores de uma empresa que investe em treinamento e desenvolvimento das pessoas, eles desenvolvem uma maior conexão tanto com a empresa quanto com as equipes. E ele melhora a produtividade. Ele melhora a produtividade por diversos fatores ligados ao treinamento e desenvolvimento, né? Primeiro, que ele se sente valorizado. Segundo, que ele vai ter um conhecimento técnico daquilo que é o trabalho dele, aquilo que ele vai precisar fazer. Então ele vai fazer com mais qualidade, em menos tempo, com mais resultado, não é? Ele também fica mais integrado à equipe, né, quando todo mundo estuda junto. Então, essa cultura de aprendizagem é um fator muito relevante aí para engajamento dos colaboradores, tá? Então, é a retenção de talentos mesmo. Ah, não, mas a retenção de talentos é só questão salarial. Não é, tá? Não é, já está comprovado, né? Tem empresas que pagam mais e não conseguem reter os seus colaboradores porque elas não têm não praticam, né, não utilizam essas práticas de engajamento. Então a primeira prática, né, a primeira dica é investir em treinamento e desenvolvimento de uma forma contínua, né? Não adianta eu fazer uma palestra motivacional por ano na confraternização e vou achar que aquilo vai mudar a situação. Não, são ações repetidas, ações contínuas,
né? Então, e de forma prática, né? Que deem práticas para facilitar a vida das pessoas, certo? E que tratem tanto da parte técnica como da parte comportamental, tanto as hard como as soft skills, né? Para que a pessoa realmente se sinta desenvolvendo, né? E que a empresa está investindo nela e que ela está crescendo como profissional. Então, isso independe do tamanho da empresa, né? Uma empresa com 10 funcionários pode muito bem ter um programa de treinamento e desenvolvimento, né? Uma empresa com 1000 funcionários também. Então, cada uma aí dentro das suas condições, né? Estabelecer essa continuidade nos programas de treinamento e desenvolvimento, tá? Para melhoria de qualidade, produtividade e, consequentemente, engajamento e lucro financeiro, sim, claro. A gente tem que pensar nisso, é o resultado da empresa, a sustentabilidade da empresa. E aí você tem outras ações que você pode tomar em conjunto. Aqui eu vou focar mais um pouco mais para os profissionais de recursos humanos, mas é muito importante que os líderes e gestores da empresa estejam cientes dessas condições, né? Então, um exemplo, né, é a jornada do colaborador. Então, desde a contratação dele, desde lá da integração, a gente já tem que ter esse olhar, falar assim, eu quero que essa pessoa fique comigo, né? Então, assim, a gente fala que o recrutamento é o namoro, né? Contratou é o casamento. Então, eu quero que esse casamento dê certo, eu quero que essa pessoa fique comigo, ela cresça como profissional e ajude a minha empresa a crescer também, né? E traga lucros para a minha empresa. Então, desde a integração se torna uma coisa muito importante, né? O onboarding, esse momento que a pessoa chega na empresa, que ela conhece o propósito, que ela conhece o lugar dela, o que ela vai fazer, o que ela vai agregar. Então, esse momento é fundamental aí que recursos humanos, departamento pessoal, para falar sobre remuneração, sobre as regras, sobre a convenção, e líderes. Então, esse é um momento excepcional para a gente começar aí a tratar do engajamento desse colaborador. Aí no decorrer, gente, fica muito evidente, né, algumas soft skills, né? Então, realmente, como essa equipe trabalha, como esse gestor lida com os problemas que a equipe apresenta, qual o nível de confiança, né, na equipe entre si e no gestor, e vice-versa, né? Quanto que o gestor confia na equipe, quanto tem de autonomia, o quanto está claro o que a empresa espera dele. Então você vê que vai indo aí a jornada, né? E ele vai se desenvolvendo, ele vai trabalhando, e aí vem a avaliação de desempenho, a gestão de desempenho, como é realizada, como é feito esse feedback. Então, assim, nós não podemos pensar, então, que contratamos, estamos remunerando, fazendo o pagamento do salário em dia, e isso vai ser suficiente para reter esses funcionários. Não vai, né? Uma das coisas que o pessoal tem comentado bastante, tem sido motivo de estudo, é a demissão silenciosa. É o pior tipo de demissão que tem, né? Ou ele sai sem falar nada para a empresa porque ele está saindo, ou pior ainda, ele fica entregando o mínimo possível, porque ele acha que vale a pena. Fala, isso aqui não vale a pena eu me esforçar mais do que isso, eu vou fazer o mínimo, né? Quem ganha o mínimo e quem faz o mínimo ganha igual com quem faz o máximo, eu vou fazer o mínimo também. Então, entrar um outro conceito aí, que é do Eduardo Carmelo, que é da gestão da singularidade, né? Realmente reconhecer quem faz um bom trabalho, né? E desenvolver quem precisa melhorar, né? Ou demitir quem realmente não consegue se adaptar. Mas nós sempre somos a favor, né, do desenvolvimento. Então, a partir do momento que foi feito o recrutamento, uma seleção e a pessoa está ali, nós temos a obrigação, enquanto líderes, enquanto recursos humanos, de fazer de tudo para que aquela contratação dê certo, né? Não só pelos custos financeiros, mas pelos custos emocionais mesmo, de todos os envolvidos, né? Então, primeiro, o treinamento. Depois, a jornada desse colaborador, né? Pensar nessa jornada, como vai ser essa jornada. Se você conseguir fazer um plano de carreira, né? Um plano de premiação, né? Tem uma empresa que eu conheço, eles fazem um prêmio por ideias, as melhores ideias do mês. Ideias para quê? Ideias para melhorar a segurança, ideias para melhorar o atendimento, ideias livres, né? Então, eu tive uma ideia aqui que acho que pode ser interessante para a nossa empresa. A pessoa traz a ideia, então ficam aquelas ideias, aí é feito uma escolha, né? As ideias que forem implementadas, a pessoa ganha um prêmio.
Então, você vê como entra aí uma questão de cultura mesmo e de preparo das lideranças. Eu fico com muita pena daquele líder, que ele era um bom colaborador, aí ele é promovido a líder e ele sofre e não consegue se desenvolver como líder. Né? Então, assim, eu fico com pena dele, fico com pena da equipe também, né? Porque a equipe também vai sair perdendo. E a empresa em si. É uma questão, assim, da gente... O que a gente pode fazer, então? Né? Para a gente ter uma empresa saudável, né? Uma empresa sustentável, uma empresa lucrativa, no que diz respeito a esse engajamento dos colaboradores. Então, é uma mudança cultural possível, independente do tamanho da empresa, né? Ela é possível, pensando, então, em treinamento, e pensando na jornada desse colaborador. E para fechar, gente, eu vou falar do finalzinho da jornada, porque às vezes pode acontecer sim, da empresa ter que demitir ou a pessoa vir a pedir demissão, mesmo com todos esses benefícios, né? Mesmo com toda essa cultura. Aí nós temos a ferramenta da entrevista de desligamento. É na entrevista de desligamento que nós vamos poder mapear, né? Saber o que está acontecendo, que pode estar gerando, que pode gerar essa demissão. Tá? E aí a gente tem os dados para fazer um plano de ação, então, para que as próximas pessoas, então, não passem por aquilo que aquele colaborador passou. Nessa hora da entrevista de desligamento, é uma técnica muito eficaz, muito importante, né, para a gente saber, então, o que aconteceu para chegar nesse ponto. Né? Quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento, nós falamos em desenvolvimento dos líderes também, né? Porque quem está no dia a dia, né, são os supervisores, são os líderes. E assim, o desenvolvimento, ele não pode parar na média gerência, né? Ou na liderança, ou na gestão operacional, né? Ou nos supervisores, coordenadores, analistas. O desenvolvimento, ele precisa ser geral, né? Então, o próprio CEO, a própria direção da empresa, todas as áreas entenderem, né, e apoiarem essa questão do desenvolvimento, né, e participarem também, né, porque às vezes vem um líder de média gerência fazer um treinamento e ele fala, mas o meu gestor não faz assim, né, o meu gestor... Então, às vezes, o interesse da empresa existe, mas não envolve todo mundo, porque nem é todo mundo que se interessa, né, muitos falam, não, já tenho experiência, eu faço 30 anos isso. Outro fala, não, eu sei como fazer, e eu vi um vídeo lá no YouTube, já aprendi. Então, assim, é desenvolvimento, né? A questão da liderança é um desenvolvimento. Então, essa cultura de aprendizagem é o que aparece de mais forte nessa pesquisa que eu fiz, que é a maior fonte de engajamento. Então, não é o salário, não são os benefícios, tá? Porque tem empresas que dão muitos benefícios, tem empresas que dão menos benefícios, tem empresas que dão salários muito mais altos, e também tem essa questão de engajamento, tá? Principalmente de uma determinada geração, né, que quer realmente ter propósito, quer ter sentido, quer saber que aquilo que ele está fazendo é bom para a empresa, é bom para o cliente e é bom para ele, e de preferência que seja bom para o planeta. Então é uma visão assim muito bacana, muito legal de progresso, né? E eu tenho fé que as empresas e os RHs, né, possam refletir sobre isso, né? E começar aí fazer da onde estiver, com o que tiver, né? Mas começar a pensar sobre isso e trazer as coisas de uma forma mais sistemática, de uma forma operacional, né? E de uma forma controlada, né? Onde você possa saber que cada ação precisa ter um resultado, né? E esse resultado precisa ser medido. Então é isso, gente, a minha colaboração de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E inscreva-se no canal aí para receber nossas atualizações. Nós estamos sempre colocando vídeos novos aí com reflexões e conteúdos importantes, tanto para recursos humanos, departamento pessoal, como para gestão e liderança em geral. Tá bom? Até mais então!